E como é que tu entrou nessa loucura toda de ideologia, discussão, política, direita e esquerda? Por que tu entrou nesse mundo? Todo mundo me pergunta, né? Muito doido, porque eu venho, né, nada a ver de onde eu vim, mas começou que, assim, eu sempre fui uma pessoa da direita. Eu nunca, todo mundo fala, né, que quem não foi esquerdista na juventude não tem coração. Tipo, eu sou dessas pessoas que não teve coração na juventude, nunca fui esquerdista. Eu considero que eu tenha sido um produto do progressismo por muito tempo, por não saber da ideologia que existia por trás do mundo que a gente vive hoje. Mas sempre fui da direita. Então, assim, impeachment da Dilma, eu tava lá em Brasília, tipo, né, fazendo o maior estardalhaço. Eu tinha alguns momentos pontuais na minha vida onde eu tinha um pouco de atividade política, né, sempre defendendo a direita. Quando eu engravidei, isso foi em 2018, a gente teve as eleições, né, e aí eu ia lá com barrigão para Paulista, tal, né, Bolsonaro, não sei o quê. Mas eu não estava no meio dessas pessoas, assim. Eu ia porque eu realmente acreditava e tinha uma outra pessoa que eu conhecia que ia comigo, tal, algum amigo ou outro, tal, mas era uma coisa muito pontual, muito esporádica. Mas já tinha um certo interesse. E aí, como eu tinha uma história já de muitos anos no terceiro setor, o Felipe Sabará, que estava trabalhando com o Dória, né, virou o ano aí 2018 para 2019, o Sabará foi trabalhar com o Dória no Fundo Social do Estado de São Paulo. E o Sabará me chamou para trabalhar com ele. E aí, quando eu fui trabalhar com o Sabará, ele me colocou numa diretoria onde eu cuidava de vários projetos voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, tinha lá tinha um projeto para mulheres em situação com câncer, tinha para mulheres que tinham sofrido violência doméstica, para egressas do sistema prisional. Depois eu fiz um outro projeto para presas, mesmo dentro das penitenciárias, com a secretaria, com a SAP. E aí eu comecei eu lembro que eu entrei muito de cabeça nisso, assim. Foi uma época da minha vida que eu tinha acabado de virar mãe e eu odeio essa palavra, mas eu queria ressignificar a minha vida, de certa forma, porque você de fato muda os seus valores, né? Depois que você, tipo, que teve um ser humano, né? Você quer o melhor para ele, claro. E aí eu falei, bom, vou largar aquela vida meio progressistinha que eu tinha e vou levar a coisa a sério agora. Então, quando eu entrei no governo, eu falei, eu quero fazer um negócio direito. E eu sempre tive esse senso de justiça assim muito forte, assim muito intrínseco, né? Essa coisa de falar a verdade. E aí quando eu entrei lá, eu tinha todos esses projetos de mulheres, eu começava a me deparar com uma série de retóricas progressistas e feministas na mídia, falando, tipo, te dar um exemplo, né? Falava, porque 90% hoje das presas mulheres estão lá porque elas, na verdade, se apropriaram do crime dos maridos ou dos filhos, para que eles não fossem presos, então elas se colocaram no lugar, se colocaram como culpadas. E, tipo, é uma puta mentira, tá ligado? Eu chegava lá em Tremembé, sentava com as negras e falava, mas e aí, por que você tá aqui? Ela falava assim, porque eu roubei porque eu queria um carro melhor, porque eu queria comprar uma bolsa. Então, assim, isso não se sustentava quando eu via no dia a dia o que acontecia. Isso em relação à violência doméstica também. Você chegava lá, eu conheci muitas lideranças de comunidades que também tinham pautas sobre a violência doméstica contra o homem, só que a mídia não expunha isso. E aí eu comecei a ver, e eu comecei a noiar com os dados, né? Eu ia lá ver o IPEA, o que o IPEA estava falando, o que a ONU Mulher falava, o que a ONU falava. Então, todos esses dados, né, que a mídia se escora para embasar as retóricas, eu comecei a ver e eu via que aquilo não era real no dia a dia. E aí eu comecei a escrever isso no meu Instagram. Então, o primeiro post que eu fiz, que foi o meu primeiro cancelamento master, foi a respeito disso, né? Na época, eu peguei dados do IPEA, de 2014 e fiz um cross com os outros dados que eu tinha do mapa da violência. E nele, tipo, se constatava que 2 vezes mais homens são vítimas de violência doméstica, são mortos, na verdade, por crimes passionais, né? Quando se fala de feminicídio, na verdade, o feminicídio nada mais é do que um crime passional. Tipo, eu sou uma pessoa que não acredito que um homem mate uma mulher porque ele odeia a mulher. Tipo, eu nunca vi. Assim, isso eu me recuso a acreditar nessa história, né? Apesar de algumas feministas enfatizarem isso. Mas então, o feminicídio ele é um crime passional, né? O cara vai matar ou por ciúmes ou por, enfim, é sempre relacionado a algum relacionamento afetivo que ele tem. E isso acontece do lado oposto também. As mulheres também têm ciúmes, as mulheres, principalmente nas zonas mais carentes, né, da sociedade, eles acabam sendo um pouco mais violentos em relação a esse tipo de coisa, né? Baile funk, não sei o que, aquela história toda. E aí, quando eu divulguei esses dados, né, porque era assim, o que saía na mídia? 40% das mulheres hoje morre vítima de feminicídio.
enquanto só 8% ou 2% ou 6%, não me lembro, dos homens são vítimas de crimes passionais, né? É isso que sai. Então você fala, nossa, 40% é coisa pra caramba, né? Só que quando você vai ver a estatística, quando você vai ver o número de mortos, era bem maior. Porque assim, enquanto você tinha 52 mil homens morrendo em 2014, você tinha 6 mil mulheres morrendo naquele mesmo ano. Então, estatisticamente, isso dava, tipo assim, 1.900 mulheres tinham sido vítimas de feminicídio, enquanto 3 mil homens, ou alguma coisa assim, tinham sido vítimas de crimes passionais. E eu divulguei esses números, esses dados, e aí foi o meu primeiro grande cancelamento. Assim, eu realmente não tinha noção do poder da militância feminista, progressista e tal. Não tinha noção do que eu estava fazendo. Mas, enfim, isso tudo para falar como eu comecei a fazer isso. Então, foi através dessa necessidade de falar a verdade que eu caí nessa. E aí eu sofri esse grande primeiro cancelamento, que assim, eu tinha milhares e milhares de comentários me xingando. Mas assim, xingando parecia que eu tinha matado a mãe de alguém. Assim. Mas qual era o ponto deles? Do que eles estavam discordando? Eles estavam falando que, cara, me chamando de machista, falando que eu estava mentindo, mas eu coloquei lá os links, né, tanto do mapa da violência quanto do IPEA. Então, esse é o ponto. Esse pessoal não está preocupado com a verdade. Eles querem que só as pessoas que falem, que usem as retóricas que eles precisam para embasar os argumentos deles sejam expostas, entende? Sejam vistas. Então, a revolta deles é essa. Quando você fala a verdade, eles caem matando. E eles te cancelam, e é isso. Mas esses dados, eles mostram que homens morrem vítimas de mulheres dentro de um relacionamento, é isso? Crimes passionais, sim. Ou ex-namorado, ou sim. Eu não sei se isso é real, porque assim, eu sinceramente não acredito em dado nenhum hoje, porque eu sei como a coisa funciona. Mas quando você... Assim, esse era um dado que não sustentava a retórica deles, porque eles fazem um afunilamento de dados, né, de estatísticas. Então, quando ele coloca lá 40% de mulheres morrem vítimas de feminicídio e só 8% dos homens morrem vítimas do mesmo tipo de crime, eles estão escondendo que, na verdade, o número de homens é maior do que o de mulheres. Entendeu? Eu quis mostrar essa incongruência e a mentira que existe por trás dessas retóricas nas mídias. Então, a partir desse fato, tu começou a investigar o que estava acontecendo. Por que esse tipo de dado não saía? Por que as pessoas ficavam tão brabas quando alguém contrariava elas? E a partir daí tu começou a entrar. Mas eu quero te perguntar, por que necessariamente isso é uma doutrinação que está acontecendo e não simplesmente alguém tem um outro dado diferente e discorda? Veja que não são dados diferentes, porque em algum momento eles se cruzam. Assim, eles são dados... eles escolhem os dados que eles querem divulgar, né? Então, isso é... A própria ONU Mulher, né? Você pega os dados que a ONU... Dentro da própria ONU, você tem vários departamentos que divulgam diferentes dados. Então, isso depende muito... do tipo de pessoa que está lá, de qual é a causa delas. Né? Então, na ONU Mulher, por exemplo, eles divulgam que o Brasil é o 5º país mais violento para mulheres. Tá? Que é o 5º maior em homicídios de mulheres. Só que quando você vai ver um outro departamento da ONU, que é o Departamento de Crimes e... esqueci o nome agora. Esse ranking vai para 41º. Segundo... E isso estamos falando de departamentos diferentes dentro da própria ONU. Então, são incongruências que existem dependendo da retórica que esse determinado núcleo, esse organismo quer divulgar. Mas entendeu? Por que isso acontece? Por quê? Por quê? Porque eles precisam dessa narrativa para embasar os argumentos feministas. Entendeu? Assim, o movimento feminista hoje, por exemplo, né, falando especificamente do caso do feminicídio, eles precisam divulgar esses dados que embasem a histeria coletiva que eles causam na sociedade. Mas tem algum objetivo essa histeria ou é simplesmente histeria pela histeria? Eu acho que é uma histeria pela histeria. Eu acho que a gente está vivendo um momento de sentimentalismo muito exacerbado da sociedade. As pessoas estão... É aquela história, né? Tempos fáceis geram homens fracos. E a gente está nesse momento de homens fracos, né? De pessoas fracas. Inclusive de mulheres muito fracas. Muito mais, elas que se dizem tão empoderadas hoje, né? Hoje em dia a mulher é muito mais fraca do que ela era antigamente. Antigamente, minha dona Maria ia lá, costurava para fora, cuidava de 7 filhos, fazia comida para a família toda, ainda adotava não sei o quê. Então, assim, hoje a gente está no momento... A mulher vira assim, eu não quero ter filho porque o mundo está difícil. O mundo está muito difícil, então eu não vou ter filho. Então, assim, a gente está no momento de pessoas fracas, né? E essa mesma mulher que não quer ter filho, ela
quer também que as leis beneficiem ela, né, em detrimento também dos direitos dos homens. E, enfim, é tudo uma questão de vitimismo também e de momento de fraqueza das pessoas, eu acredito nisso.